E um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense e o responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Eu falei que a partir do Noite Alvinegra eu estaria em outro local. Estou em Recife e ganhei um presente aqui. Conheci um seguidor do canal do TF, o Alonso. Ele me encontrou aqui no Shopping Recife, ele torce também para o Náutico e me deu essa camisa aqui do Náutico de presente. Essa camisa de goleiro, belíssima camisa de goleiro. Obrigado, Alonso. Eu ia tirar uma foto com você, mas estava sem bateria no celular. Acabou a minha bateria, por isso mesmo estou fazendo o vídeo só agora. Valeu, presentão aqui, mais uma camisa para minha coleção aqui, uma camisa do Timbu, do Náutico, que também está sofrendo bastante para ficar ou não na primeira divisão. Valeu, Alonso, valeu pelo presente. Vai ser muito bem guardada e quando eu voltar a jogar meu futebolzinho, com certeza irei usar esta camisa do Timbu. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe e mandem em seus grupos do WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do TF. Vamos ao Noite Alvinegra. O que eu vou falar sobre o que eu vou falar nesse vídeo? Se você não viu os outros, né? Falei no Giro de Notícias, falei sobre Freeland, no almoço com o TF sobre Freeland, falei sobre Ramon Dias, falei sobre Barroca, falei sobre todo mundo, falei sobre custos de Série B. Vejam aí os outros vídeos do canal do TF, porque é importantíssimo que você assista os outros conteúdos do canal. Nesse de agora eu vou falar sobre Matheus Nascimento e a sua utilização nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. E também vou falar com vocês sobre qual pode ser a próxima venda do Botafogo. O Botafogo pode vender, a venda do Canu foi interessante, o empréstimo no caso, com uma possibilidade de venda futura. Vamos falar sobre esses temas nesse nosso Noite Alvinegra, que não terá edições, o vídeo vai ser gravado e postado aqui para vocês. Primeiro eu começo falando sobre Matheus Nascimento. Matheus foi titular do Botafogo na última partida, né, na partida contra a equipe do Atlético Goianiense. Ele jogou ali fora da sua posição, né, jogou um pouco mais pelo lado e teve muita vontade. O moleque demonstrou que aquilo ali era o seu prato de comida, lutou, deu carrinho, se matou dentro de campo e dentro das possibilidades, dentro daquilo que ele poderia mostrar, na minha concepção, fez uma partida bem correta. Por ele estar jogando fora da sua posição, em alguns momentos ele poderia ter concluído e não concluiu por estar sem perna, mas é totalmente aceitável. O Matheus vai ser muito utilizado nessa temporada, que vai começar agora, depois do Campeonato Brasileiro, né? Entre Série B, infelizmente, né? Série B, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, ele vai ter muitas utilizações por quem for o técnico do Botafogo, por quem for ficar à frente do Alvinegro, porque ele é uma joia. O Matheus precisa rodar, o Botafogo precisa utilizar o Matheus e ele terá que ter oportunidades. Dar chances para ele, como o Barroca deu, atuando fora da sua posição, isso é bom? Na minha visão de quem acompanha futebol, pode ser interessante, porque ele tem que ter rodagem, ele tem que rodar, ele tem que pegar corpo, ele só vai pegar corpo jogando. Claro que seria o melhor ele jogando como centroavante, mas ele de repente entrando uma partida ou outra pelo lado, não virando uma frequente, não sendo algo que o Barroca, ou quem de repente pode ser o Barroca mesmo, que vai ficar até o final do Campeonato Brasileiro, ou o Ricardo Rezende, ou qualquer um, coloque o Matheus atuando apenas pelo lado de campo. Isso, na minha opinião, seria errado. Mas o Matheus atuando em outras posições, segundo atacante, centroavante, é bom para o moleque pegar cancha. Eu utilizaria. Nessa reta final agora, com a saída do Canu, Canu não vai atuar mais com a camisa do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro. Eu daria oportunidades também ali para o Souza jogar, mesmo se falhar, dê corpo para o Souza. Já está rebaixado mesmo, e o torcedor tem que entender isso. O Botafogo não está vencendo, e colocando agora os moleques para jogar algumas partidas para ganhar rodagem, o torcedor tem que entender que a chance de vencer será ainda menor, porque com certeza o nível vai cair mais ainda. Mas é importante que alguns moleques sejam testados. Por exemplo, o Kaique, volante, tem que ser testado para ver se realmente ele tem cancha para jogar no Botafogo principal ou se tem que ser emprestado. Então, assim, na minha visão, tem que testar e tem que colocar esses moleques para jogar. O Enio também tem que ter oportunidades. Até o Rafael Navarro mesmo, que começou a temporada tendo muitas chances na equipe principal do Botafogo, depois foi para o Sub-20, começou a marcar muitos gols. Depois, no finalzinho da temporada do Sub-20, caiu de produção. Mas ele tem que ser testado também para ver se pode ou não ser utilizado. Eu acho que tem que colocar na molecada e eu aposto que o Matheus tem que jogar contra o Fluminense domingo. Colocaria o Matheus novamente de extremo, TF. Se for, coloque. Tem que colocar o moleque para jogar. Porque pelo menos correu, deu carrinho, se dedicou, se matou. Se importou com isso aqui, ó, com a estrela solitária, que muitos
não estavam se importando. Mudo de tema, vou falar um pouquinho sobre possíveis vendas. Quem o Botafogo pode vender para lucrar? O Botafogo precisa arrecadar, não terá cotas de TV, tem que vender jogadores para conseguir sobreviver. Se não vender, não tem sobrevivência. Se não vender, não conseguirá finalizar a temporada de 2021 de uma maneira certa, pagando os salários, porque a situação do Sindiclubes é bem clara. O Sindiclubes ele só vai funcionar se, por exemplo, o Botafogo ele tiver cotas de TV. E a Série B, o índice das cotas é bem baixinho. Então, assim, o Botafogo vai ficar com a cota da Série B ou vai ficar com a cota que terá ali através de pay-per-view. Tem que escolher uma ou outra. Campeonato Carioca não tem nada fechado ainda. Falta um mês para a competição e você não tem nada, não tem direitos de TV. O Campeonato Carioca está no escuro ainda, não tem nenhuma transmissão. Então, olha só que bizarro. É culpa do Flamengo, né? O ano passado que fez aquele Paranauê todo, rompeu o vínculo do Campeonato Carioca e todo mundo perdeu 18 milhões de reais. O Botafogo teria 18 milhões na sua conta neste ano por causa do Campeonato Carioca, mas devido ao que aconteceu com o Flamengo, ninguém vai ter essa possibilidade de ter mais esse recurso dentro de campo, dentro ali dos seus cofres. E quais jogadores o Botafogo pode vender? Eu acredito que o Marcelo vai ser vendido. O Marcelo tem algumas sondagens, mas ainda não chegou nenhuma proposta oficial. Ele perdeu muito valor de mercado pelo Campeonato Brasileiro que ele está fazendo, muito abaixo, muito abaixo do que todos esperavam que ele pudesse render. Outro jogador que o Botafogo tem condições de negociar é o Pedro Raul. Tem sondagens, teve uma sondagem por empréstimo do futebol japonês, trouxe até essa informação aqui no canal do TF. Tem ali alguns clubes brasileiros, por exemplo, o Grêmio, no começo de março, ofereceu 10 milhões de reais, de março do ano passado, 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos e federativos do Pedro Raul, e o Botafogo, à época, não aceitou. Babi é outro jogador que chama a atenção do mercado, é alto, esguio, é um jogador que tem muita facilidade no jogo aéreo, é outro atleta que o Botafogo também pode negociar. E é ali que eu coloco como talvez a galinha dos ovos de ouro de uma venda, seja o Caio Alexandre. Pelo que o Caio está jogando no Campeonato Brasileiro, pelo que o Caio, pela regularidade, pela dedicação, eu acredito que seja talvez a maior venda. E o Botafogo não pode se dar ao luxo, de vender o Caio Alexandre por um valor inferior a 6, 7 milhões de euros. Não pode vender o Caio por um valor menor do que isso. Pelo Campeonato Brasileiro que ele está fazendo, pela possibilidade que ele tem, pelo salário que ele ganha, porque se você não vende o Caio Alexandre e mantém esse jogador na Série B, ele pode ser talvez o elo para a volta à primeira divisão, porque o Caio vai ser talvez ali o cara do meio campo, no seu segundo ano profissional, se numa Série A, ele conseguiu ter um desempenho acima, numa Série B, onde os jogadores têm um nível técnico mais abaixo, ele pode ser um destaque natural na competição. Então esses jogadores eu acho que o Botafogo pode ganhar dinheiro com vendas. Comentem aqui quais jogadores vocês acham que o Botafogo pode lucrar com vendas e por quantos vocês venderiam o Caio Alexandre. Se o Caio Alexandre receber uma proposta, qual seria o valor para vocês venderem este atleta? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Forte abraço. Às 3 da manhã estarei de volta com mais um Noite Alvinegra aqui no... Mais um Noite Alvinegra não, Noite Alvinegra é esse. Voltarei com mais um giro de notícias aqui no canal do TF. Almoço com o TF amanhã meio-dia. E amanhã por volta das 8 da noite, mais um Noite Alvinegra aqui no canal. 8, 8 e meia da noite estarei de volta amanhã com mais um Noite Alvinegra. Fui, beijo. Tchau, tchau e